Bom, vamos falar agora o seguinte, uma coisa que tem dado bastante polêmica aí, é que nesses tempos de pandemia, quarentena, isolamento social, confinamento, tem havido aí um conflito de toda a ordem em condomínios, né? E onde nem tudo é permitido, salões de festa, reuniões, confraternização, área de lazer, cada um tem um entendimento, é síndico brigando com morador, etc. E sobre isso a gente vai conversar com a advogada, a doutora Cleide Camareiro Ferreira, ela é especialista em direito condominial. Doutora Cleide está aqui no Skype comigo. Doutora, me ouve bem? Sim, Alexandre. Boa tarde. Legal. Doutora, então antes de a gente entrar em assuntos pontuais, assim, eu queria primeiro que a senhora fizesse uma geral. Qual o limite de um síndico no condomínio? O que ele pode proibir, o que ele não pode? Ele pode proibir, por exemplo, que uma pessoa dentro da sua unidade habitacional faça uma festa, por exemplo. Queria que a senhora desse uma geral aí dos limites do síndico. Maravilha. Alexandre, a gente vive um momento extremamente polêmico, complicado, né, por força dessa pandemia, e a questão condominial, ela tem sangrado muito nesse sentido. As pessoas necessitam dessa tolerância individual, de um bom senso cada vez maior. E na figura do síndico, o que a gente tem orientado é que o síndico ele tem um dever previsto no próprio Código Civil, que é o dever de zelar pela salubridade e o bem do interesse comum ali dos condôminos. Então, nesse sentido, por mais que a gente tenha tido grandes debates aí por força do projeto de lei, que houve um veto do presidente da República no sentido de tirar os, entre aspas, aí, superpoderes do síndico, nós sempre tivemos aí o nosso Código Civil com essa previsão e com esses poderes de gestão do síndico, para que ele decida o que é melhor para aquela coletividade condominial, o interesse comum daquela sociedade. Então, nesse ponto, como cada condomínio tem uma sociedade específica, existem regras específicas. Por exemplo, eu tenho situações de condomínios que não possuem salão de festas, eu tenho condomínios que possuem salão de festas e que eu consigo fazer uma capacitação de quantidade de pessoas que vão utilizar. Então, o síndico ele tem esse poder-dever nesse momento, ok? De fazer essa análise. Oi, Alexandre. Vamos lá. Só me dá um retorno aí sobre até onde eu tinha falado. A senhora estava falando até onde vai o poder aí do síndico, né? Que ele realmente tem esse poder de, vamos dizer, de xerife ali no condomínio, de determinar as ordens. Se a senhora quiser retomar, fica à vontade. Vou usar o gancho, então, da situação de xerife. Vamos lá. Que, na verdade, muitos questionam esse poder exatamente no sentido, ele é um ditador, ele é uma pessoa que está impondo, eu não aceito. E tem a turma do não quero me isolar e a turma do que não quer se isolar. Exemplo disso, a gente tem uma decisão recente aqui, dada ontem pelo Dr. Paulo Romero, uma situação condominial, onde um grupo de moradores que exatamente estão contra a situação do isolamento, eles se reuniram para fazer churrascos na rua do residencial, um condomínio de porte pequeno, as ruas de trânsito sem local para parar carros, e ali foi feita uma reunião que tinha em torno aí de 8 a 10 pessoas, né? Nessa situação, o síndico já havia divertido, já havia multado, então só coube ele a ir buscar no judiciário, uma vez que envolve um dano coletivo, porque haviam várias reclamações de outros moradores, várias situações de incômodo, de perturbação e tudo mais. Só que existe uma linha muito fina nessa atuação do síndico. Na situação da pandemia, ele tem que zelar pela salubridade, porque existem questões de doenças ocupacionais para os funcionários, que tem que ter um redobro maior, e a responsabilidade pode recair na figura do síndico. Então, essa situação, às vezes, por mais que ele seja visto como um xerife, Alexandre, ele tem que tomar decisões autoritárias nesse momento, exatamente para salvaguardar o direito daquela população do condomínio, que é uma população de risco, os idosos, pessoas em situação de fragilidade de saúde. Então, às vezes, não é bem visto por todos, mas existem decisões que, por mais que não sejam agradáveis, têm que ser tomadas pelo síndico. Mas, eu volto a dizer, a sociedade condominial tem que ser vista de forma individual para cada localidade, para cada realidade. Uma associação de moradores, é uma área de domínio público, um condomínio
vertical, um condomínio de casas. Então, cada caso tem que ver. E nesse momento é muito importante ter uma assessoria aí correta ao síndico para que ele não tome decisões incorretas aí que possa vir a gerar uma responsabilidade pessoal dele por uma decisão. Ô, doutora, a senhora falou o caso desse condomínio aí, que eu também vi no jornal, que o pessoal fazia churrasco na rua, tal. Isso aí acho que até em tempos normais não sei se é permitido. Mas e no caso da pessoa estar reunindo aglomeração dentro da casa dela ou do apartamento? O síndico pode impedir pessoas de entrarem na minha casa, por exemplo? Pode, Alexandre. Se for verificado que é uma situação de aglomeração, o nosso decreto municipal, o nosso decreto estadual, ele prevê claramente que é proibida a aglomeração. Então, em recintos privados também são proibidos, porque eu vou ter um fluxo maior de portaria, eu vou ter um fluxo de entrega de cartão para visitante, eu vou ter um fluxo que pode envolver contato, vou envolver em risco funcionários, vizinhos, entendeu? Então, nessa circunstância, o condômino, ele tem que ter essa consciência de que agora não é o momento desse tipo de festividade, desse tipo de reunião que envolva aglomeração. Veja bem, o que a gente fala de aglomeração? A gente está falando aí de um grupo de pessoas que possa gerar barulho, que possa gerar... Agora você vai receber os seus pais na sua casa. Isso não é um tipo de aglomeração. Agora, eu recebi uma visita, 2 visitas, 3 visitas. Eu estou com excesso de visitantes na minha casa. Algo que não é comum, algo que foge da normalidade. A gente está vivendo um novo normal, né, entre aspas. Então, esse novo normal, enquanto a gente não tiver uma situação de controle, de pandemia, uma situação, às vezes até mesmo uma situação de vacina, a gente vai ter que levar em consideração os demais, não só o nosso interesse individual. Entendeu? Legal, então, gente. Desculpa, interrompi a senhora, achei que tinha... A aglomeração ela tem que ser revista, sim, individualmente. Legal. Doutora, a questão de áreas comuns, eu até... há uns dias atrás recebi aqui uma mensagem de um síndico aí de um condomínio de casas que ele fechou a quadra e a academia do condomínio e está sofrendo pressão por parte de moradores que querem usar a quadra e o condomínio, inclusive falando, eu pago, eu moro aqui, é minha casa, eu quero usar, eu vou usar, você não vai me impedir. O que fazer nesse caso? Ele pode impedir uma pessoa de ir e vir numa área comum de um condomínio, o síndico, no caso? Nessa situação específica, a gente está falando de uma academia, de uma quadra que provavelmente se pratica o esporte coletivo, né? A academia envolve várias pessoas, ele poderia liberar a academia no sistema de rodízio, intensificando a limpeza a cada uso. Aí eu poderia falar assim, a gente poderia pensar nessa situação. Aí tem que ver se o condomínio suporta essa contrapartida do lado de lá, entendeu? Não, eu não suporto. Então, fica lacrado, de fato, tem que restringir o uso, até mesmo porque os nossos decretos municipais e estaduais não liberaram a questão de academia. E a situação de esportes coletivos ainda não é permitida. Maravilha. Questão, bom, acho que ficou claro, acho que tudo que a senhora falou em relação à casa, acho que vale para o salão de festas, né? Acho que é por aí, ele pode fechar, pode proibir festa. Sim, com certeza. Questão de parquinho de crianças ali, tem alguns condomínios que eu sei também que interditaram o parquinho e crianças querem ir no parquinho. O que fazer nesse caso? Olha, a nossa recomendação é no sentido, a Comissão de Direito Condominial aqui de São José do Rio Preto, a gente tem atuado fortemente nesse sentido. As áreas comuns, parquinhos, áreas de uso coletivo, Alexandre, elas têm que tomar um cuidado redobrado. O condomínio tem que analisar, através do síndico, do seu conselho, do grupo de moradores, se ele vai suportar a limpeza. Por exemplo, nada impede de um condomínio, eu vou liberar o parquinho, uma família por vez. E após o uso tem que ter higienização, entendeu? Não tem como o condomínio atribuir essa higienização ao condomínio, porque é um dever deles zelar pelas áreas comuns. Então, dependendo do contexto do condomínio, eu estou falando de um condomínio de 20 casas, a gente tem condomínio aqui na nossa cidade muito pequeno, tem condomínios de mais de 1.000 apartamentos, 600 apartamentos, tem conglomerados de blocos de apartamento, entendeu? Então, tem que ser visto individualmente, nessa situação do parquinho. Não pode liberar? Pode, desde que o condomínio tenha condições de arcar com essa limpeza, por família, e que tenha condição de ser dada essa manutenção o tempo todo o tempo. Doutora, vamos ver o outro lado. Vamos dizer um condomínio que o síndico liberou tudo
tem aglomeração, tem tudo, mas alguns moradores se sentem incomodados com essa situação. O que fazer uma vez que o síndico que manda liberou? Eles podem ir à justiça para tentar impedir isso? Sem dúvida, Alexandre, sem dúvida. A gente tem tanto o decreto municipal como do governo do estado de São Paulo. Aqui em São José do Rio Preto também a Secretaria da Saúde ela tem atuado com denúncias nesse sentido, porque como envolve uma questão de salubridade, os que se sentem ameaçados por esse vírus, pela pandemia e diante da liberação geral de áreas comuns, eles têm o dever de buscar uma obrigação de não fazer, porque nós temos uma legislação que impõe essas regras, certo? Se eu não me engano, a própria prefeitura, a vigilância sanitária, diz que o que acontece num condomínio é do portão para dentro, é responsabilidade do condomínio. Como que a prefeitura poderia multar, fiscalizar isso, se ela diz que cabe ao condomínio decidir? Nosso município ele não aplica multa, certo? O que vai acontecer vão ser questões igual essa, desse processo aqui da quarta vara de São José do Rio Preto. A gente vai chamar a vigilância vai fazer a orientação geral, não vai aplicar multa e vai para o judiciário. Aí vai vir a mão pesada do juiz. Aqui nesse caso de São José do Rio Preto de ontem, na decisão, foi aplicada uma multa de R$ 10.000 por condômino e por infração. Então, na reiteração, eles vão ser multados em R$ 10.000 por condômino. Entendeu? Mas aí a multa recai sobre o morador ou sobre o condomínio? O morador. O morador. O morador, exato. Porque o condomínio, ele está cumprindo o dever dele. Entendeu? Aí já entrou a responsabilidade do síndico. Você vê? Então, esse síndico aí que você citou como exemplo, ele liberou as áreas comuns, certo? O síndico pode responder pessoalmente por esse ato. Entendeu? Fixando uma multa, o síndico não tem condições de pagar. Aí vai para o seguro de responsabilidade civil e assim vai se resolver essa questão. Por isso que ele tem que refletir, tomar decisões coletivas, envolvendo uma coletividade, para que não venha recair essa responsabilidade pessoal. A gente tem sempre que tomar cuidado com essa figura do síndico, dele tomar uma decisão que seja do interesse de todos. Porque num condomínio, a coletividade decidiu que vai permitir o uso do parquinho, que vai permitir o uso da piscina, vai liberar o uso da quadra. Ok, houve uma assembleia, a gente tem a possibilidade da assembleia virtual. Nesse compartilhamento de responsabilidade que o síndico faz, ao tomar uma decisão colegiada, vamos dizer assim, de uma assembleia, onde envolveu vários moradores decidindo dessa forma, ele vai minimizar a responsabilidade individual dele. Aí, nesse caso, a multa, vamos dizer, se uma eventual multa, aí recairia sobre o condomínio como um geral, porque foi uma decisão coletiva, né? Exatamente. Tá bom, doutora. A senhora tem algum ponto que a senhora quer esclarecer, que talvez a gente não tenha abordado aqui? Algo que a senhora tem conhecimento aí, é recorrente? Eu acho muito importante finalizar a gente reforçando que os síndicos eles têm que ter segurança nas decisões que eles tomam. Como comissão de direito condominial aqui da nossa subseção de São José do Rio Preto, a OAB, a gente tem trabalhado enfaticamente nesse sentido, de trabalhar com... Nós vivemos um novo normal aí, tem que ter essa tolerância individual, essa situação não foi vivida anteriormente, então a gente tem que analisar individualmente, tomar cuidado com decisões autoritárias que não envolveram a coletividade, mas sempre o síndico tem em mente aí que o bem comum é a defesa do interesse dos condôminos, né? Então, se ele partir nesse sentido aí, não vai ter maiores problemas lá na frente. Maravilha. Estão me mandando uma mensagem aqui, doutora, não tem muito a ver com a questão da Covid, mas é um assunto que eu sei que quem mora em condomínio é uma polêmica sem fim, que é o animal doméstico. Como que funciona isso? Fica a critério de cada condomínio? Parece que tem toda hora sai decisão judicial referente a cachorro, gato principalmente, né? Como que funciona isso? Tem uma jurisprudência, uma regra? O animal hoje, Alexandre, ele é visto como uma propriedade, né? Você cercear o direito do animal, você está cerceando o próprio uso de propriedade. O que eu tenho recomendado insistentemente é para que os condomínios que possuem regras internas de convenção, de regimento interno, que proíbem o trânsito de animais, eles revejam essa situação, porque tem sido constante as decisões dos nossos tribunais, tanto aqui de São José do Rio Preto, como os tribunais superior de Brasília, no sentido de que não se pode impedir a permanência de animal numa unidade, o trânsito do animal na unidade. O que se pode é impor penas para o animal que deixa um dejeto, para o morador que não recolhe as fezes do animal, para esse incômodo de barulho, excesso de latido
Existem até terapias de música para animais, então a situação é constante nos condomínios, sim. Tem que ter essa autorização, a permanência dos animais é uma situação de fato. O animal hoje é um ente da pessoa, né? Ele não tem que ser visto como um animal. Tem casais que deixam de ter filhos e vão buscar ter um animal de estimação e tem que ser tratado dessa forma. É um respeito ao animal e as regras de convivência dele. Não pode ser cerceado de forma alguma. Tá certo. Eu recebi mais uma aqui, ó. O pessoal tá gostando. No pique, doutora, rapidinho, porque a gente está com o tempo um pouquinho estourado. Tá, João. O pessoal está perguntando aqui: o condomínio mandou usar máscara dentro das áreas comuns, eu não quero usar e fui ameaçado de multa. O condomínio pode multar alguém que não usa máscara? Pode. Até nosso governo estadual aí, ele sancionou, aí vai vir o decreto, aí vai vir multas que vão variar até R$ 5.000, né? O condomínio pode, sim, é dever de usar em áreas comuns essa máscara, porque essa regra também se aplica às áreas comuns, que é onde está a população condominial. Então, o condomínio tem que ter muito cuidado redobrado. Às vezes pode ter alguma exceção para aquele que está praticando um esporte de intensidade. Eu estou correndo, você não está parando, você não está só transitando, não está passeando ali no condomínio, né? Então, tem situações que envolvem exceções. Agora, não. Eu resolvi não usar porque eu sou do time que não quer o isolamento, que eu acho que isso é uma bobeira e tudo mais. Aí Tá ele certo. pode sofrer a sanção. Tá certo. Tá, Doutora Cleide Camareiro Ferreira, advogada, especialista em direito condominial, coordenadora da Comissão de Direito Condominial da OAB. Doutora, muito obrigado pelas suas informações e a gente volta a se falar aí, porque, pelo jeito, o assunto rendeu bastante aqui, hein, doutora? Muito obrigado, Alexandre, por esse espaço que você cedeu aí no seu programa. Realmente, direito condominial é muito importante a gente debater. Nós estamos numa região que São José do Rio Preto é um polo representativo dessa área. Nós temos muitos condomínios e muitos outros que estão se instalando de grande porte. Então, o debate à comunidade desse assunto é indispensável. Tá certo. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Alexandre. Boa tarde.